Abra sua Bíblia em Lucas 12, versículo 22. Lucas 12, versículo 22. Diz assim: A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso, eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Ansiedade. Nós estamos vivendo num mundo em que todo mundo fala: ai, estou tão ansioso, tão ansiosa, pessoas doentes por conta da ansiedade. O que vem a ser ansiedade? Aí depois eu buscando no Senhor, Senhor, o que eu vou falar lá domingo? Recebi um e-mail do Fabrício com a escala do pastor me pedindo para trazer a palavra aqui nesta noite. Eu falei: Senhor, o que eu falo? E o Senhor colocou no meu coração sobre ansiedade. E lendo sobre ansiedade, eu vi que muitos estudiosos, muitos teólogos, falavam sobre ansiedade boa e ansiedade ruim. E aquilo me trouxe uma angústia no coração, porque eu falei: o Senhor falou para a gente não estar ansioso. Se estar ansioso for bom, o Senhor não falaria para a gente não estar ansioso. E aí eu comecei a pedir o discernimento do Espírito Santo e eu entendi que o que eles falavam de ansiedade boa, eu acho que se enquadra mais como expectativa. Então existe a ansiedade e a expectativa. É diferente você ter expectativa em algo, em alguma coisa que vai ocorrer, e você está ansioso. E fui para o dicionário para a gente ver o significado dessas duas palavras, porque eu gosto de ir pregando e falando, a gente está entendendo o que a gente está falando. Ansiedade, o que vem a ser ansiedade? Ansiedade significa angústia, aflição grande, inquietude, desejo veemente e impaciência. Então não existe impaciência boa, já viu? Então eu não consegui entender isso, de ansiedade boa e ansiedade ruim. E aí eu fui buscar expectativa. O que quer dizer expectativa? Esperança fundada em promessas, viabilidades ou possibilidades. É aí que o cristão tem que se enquadrar, em expectativas e não em ansiedades. O Senhor Jesus, antes de dar essa advertência aos seus discípulos, ele conta uma parábola. Porque chegou um irmão a ele falando: Senhor, mestre, fala para o meu irmão compartilhar a herança comigo. E o Senhor Jesus falou assim para ele: vem cá, quem foi que me elegeu juiz sobre vocês ou partidor? Eu vou contar uma parábola a vocês. E Jesus começou a falar de um homem que ele era dono de grandes terras, um fazendeiro. E ao plantar ele viu que ele colheria muitos frutos. E ele, preocupado, disse: bom, o que eu vou fazer? Teve um planejamento estratégico: vou quebrar os meus celeiros, vou fazer celeiros novos, maiores, vou juntar tudo isso que eu colher e vou repousar a minha alma. E assim ele fez. Quebrou os celeiros pequenos, construiu celeiros maiores, a colheita foi abundante, ele colheu muito, colocou nos celeiros maiores e diz: agora repousa a minha alma. Aposentadoria, né? Ele planejou: agora sim, eu posso ficar tranquilo. E Deus fala, sabe o que? Para ele: louco, o que você juntou, para quem é? A vida que você viveu, para quem foi?
E se hoje pedirem a sua alma, como você chegará diante do trono do Senhor? Passou a vida toda se preocupando com coisas materiais. Irmãos, estamos vendo nas nossas igrejas, eu falo nosso porque eu sou parte do corpo, e o corpo não é a igreja congregacional, o corpo é o reino de Deus, outras denominações, outras igrejas, muitos se levantando, falando sobre a teologia da prosperidade, que você tem que dar, que você vai se enriquecer, mas o Senhor, Ele fala do perigo das riquezas. Ele não proíbe você de ser rico, ou de ter dinheiro, ou de ser abastado, não. Ele fala que é perigoso, que é um caminho perigoso. E muitos de nós estamos ansiosos porque almejamos esse caminho, porque almejamos ficar ricos. Pecamos contra o Senhor, porque a ansiedade, além de ser uma doença, ela é um pecado. Porque o Senhor nos advertiu a não estarmos ansiosos. Mas por que será que a gente fica ansioso? Primeira coisa, a fraqueza humana. Salmos 103:14 diz: pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Nós somos fracos. A fraqueza humana faz com que a gente vá atendendo os nossos pensamentos, as nossas preocupações, e a cada dia mais vamos ficando ansiosos. Somos vulneráveis. Somos vulneráveis a circunstâncias adversas. Muitas vezes você está passando por algum problema, ficou desempregado. E aí eu vou contar uma experiência rápida, em que eu fiz o curso técnico em metrologia, e fiz o estágio no Inmetro, e o meu chefe tinha gostado de mim, eu fui contratada, Deus tinha me prometido que tinha algo para mim lá dentro, e se levantou um bolsista, ele era espírita, e falou que eu não servia para estar onde eu estava, e eu bolsista também, e ele era um doutor que gerenciava a minha bolsa. Só que o sistema, eu trabalhava com eletricidade, não parece, todo mundo pensa que eu sou dentista junto com o Maurício. Eu trabalhando com eletricidade, e o sistema só funcionava com ele, não funcionava comigo. Ele estava com câncer na época, e ele tinha que tirar licença, e eu ali tentando fazer as medições, e aquilo não funcionava. O meu chefe esteve observando aquilo e acabou me defendendo, e mais uma vez eu consegui ficar. Só que teve uma outra circunstância em que eu fui promovida a coordenadora da qualidade lá, e o inimigo sabia que Deus tinha uma promessa para a minha vida. E aí se levantou mais uma pessoa falando mal de mim, e eu como contratada, a gente fica como? Não vou me defender, né? Eu não posso. Não sendo funcionária, me calei. E no dia 28 de dezembro, o Senhor deu uma estratégia para o Maurício do trabalho dele. E no dia 4 de janeiro, eu recebi a notícia de que eu seria demitida, em 2010. E o meu chefe chegou para mim e falou: Jaqueline, olha, não teve como, fizeram uma reunião no final do ano, no dia praticamente que o Maurício estava tendo uma estratégia para o serviço dele, e você vai ter que ser demitida. E eu tentei te defender, mas já tinham falado mal de você, eu sei como você é. Eu falei: tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ué, mas você não vai... É assim, tudo bem? Tudo bem. Eu tenho a confiança de que o Senhor está comigo. E eu fui demitida, e o Senhor proveu com a ideia que Ele deu, quando os homens estavam tentando, se reuniram para tomar essa decisão de me demitir. O Senhor estava dando uma ideia nova ao Maurício, que foi o que supriu no meu lar. E ali a gente começou a trabalhar na ideia que o Senhor tinha dado ao Maurício. Só que Deus prometeu. O Senhor prometeu que eu estaria lá. O Senhor prometeu que tinha algo reservado para mim lá. E até então eu tinha pensado: tá bom, Maurício, foi bom enquanto durou. O Senhor me honrou, foi uma bênção. E ele falou: já que não, Deus tem um propósito com você. Eu falei: mas eu não volto para lá. Então eu não murmurei. Deus sabe. Eu falei: olha, Deus sabe de todas as coisas.
e abrir o concurso e eu não me preparei para o concurso. Mas eu tinha formação, né? Mas eu falei, olha, Deus, eu vou fazer o concurso, não é regra, tá, irmãos? Mas o Senhor sabe que eu não quero, porque eu não quero ir para a área que eu era, porque eu saí de lá muito, não chateada com a pessoa, mas ficou um clima muito ruim. E aí eu consegui passar no concurso público para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Porque fiel é aquele que prometeu. Sabe, irmãos, eu não tenho mérito nenhum. Se o Senhor tem o desejo de você estar onde você está, é porque Deus quis que você estivesse aí. Se você está debaixo da nuvem do Senhor, como o povo de Israel estava sendo guiado pelo Senhor, é porque o Senhor está com o desejo de você estar aí, seja prova, seja bênção. E eu dou glória a Deus que eu fui demitida, porque eu evoluí muito profissionalmente ao ser demitida. Eu só conhecia lá o Inmetro, serviço público, eu só conhecia aquele mundo, e quando eu fui demitida, eu conheci outras áreas, tive que correr atrás junto com o Maurício, muitas vezes deixava a minha casa do jeito que estava, deixava o Vitor na escola, ia correr atrás para a gente vender a nossa ideia, e foi uma bênção eu ser demitida. E aí você vai entender que é a paz que excede a todo entendimento. O mundo vê e não entende. Como você passando por prova, por luta. Irmãos, é o que o Senhor nos adverte. Não devemos estar ansiosos por coisa alguma. A ansiedade, ela vem, é claro, por conta da nossa fragilidade. Muitas vezes por conta de relacionamentos conturbados. Você teve um problema no seu casamento, você teve um problema com a sua família, com o seu amigo, e vem aquela ansiedade, aquela aflição, aquela angústia que atrapalha até a sua saúde. Mas o Senhor falou, por coisa alguma. Então nós podemos ver aqui, quando Jesus fala louco, que a ansiedade mina a nossa fé. Por que a gente anda tão preocupado? Por que a gente anda tão apreensivo? Porque nós vemos pessoas andando para baixo, para cima, pais que não têm paciência com seus filhos, por conta dessa pressão que o mundo faz, de que você tem que ter sucesso. Eu vi pastores dizendo assim, antigamente os jovens confiavam em Deus, mas agora os jovens não vão ficar só confiando em Deus não, né? Os jovens têm que estudar, os jovens têm que correr atrás. Irmãos, você tem que fazer sim, você tem que buscar a sua capacitação sim, mas a sua confiança tem que estar no Senhor. Sucesso por sucesso não vale a pena, você fica vazio. Não adianta você crescer só profissionalmente, a sua vida espiritual está lá atrás. O Senhor não vai abrir a porta, porque aquele que é dele, quando prospera com ansiedade, aquilo gera frustração. Eu meti os pés pelas mãos, eu fui fazendo ansiosamente, e aquilo vai gerar uma frustração. Eu sou formado, mas eu não consigo nada, estou ansioso. Confia no Senhor. O jovem tem que se capacitar sim. Todos nós devemos buscar dar o melhor da gente, porque quando nós servimos ao nosso patrão, a palavra diz, servir ao seu patrão como se ao Senhor estivesse servindo. Mas você deve se submeter a Jesus. A sua confiança deve estar no Senhor. E a ansiedade não vai ter lugar no seu coração. Então a ansiedade mina a nossa fé. Porque no momento em que estamos ansiosos, nós estamos dizendo para Deus, Deus, como aquele homem disse, eu vou fazer os celeiros, eu vou colher e eu vou repousar a minha alma. Ele disse tudo eu. Pensando no bem-estar próprio, já diz a palavra de Deus, vocês pedem, não recebem porque pedem errado, para o próprio bem. E a ansiedade faz a gente ver só a gente mesmo. Eu vou me capacitar para uma realização profissional,
Eu tenho que me enriquecer para eu sobreviver, para eu estar acima de todos. E você vai esquecendo o Senhor. Não, Senhor, eu tenho que correr atrás, eu tenho que madrugar, eu tenho que estar à frente, porque como vai ser? E você perde o sono porque tem conta para pagar, e você vai se acumulando de preocupações, a sua saúde, você começa a ter doenças que começam a gerar em você desconforto, você não pode vir à obra porque você está ansioso. Irmãos, aquietai-vos. Descansa no Senhor a sua alma. No momento em que você começar a entregar, Senhor, olha aqui, olha. Eu me lembro de uma oração que eu fiz adolescente, porque papo com Deus, a gente não esquece. A gente não consegue esquecer, né? E eu lembro uma oração que eu fiz lá no meu quarto, adolescente. Eu falei, Deus, eu estou tão preocupada, porque eu tenho tanto medo de frustrar os sonhos do meu pai. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar toda essa minha preocupação nas suas mãos. E eu senti que como um fardo, aquilo saiu das minhas costas e eu lancei na mão do Senhor. Eu estava preocupado com quem eu ia me casar, com quem eu ia me relacionar, com amigos que eu não tinha. Preocupações, claro, básicas da adolescência. Mas eu naquele momento, lancei na mão do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Muitas vezes a gente entrega, mas não confia. A gente entrega, aqui Senhor, aqui é a minha vida. Você se lembra muito bem do dia que você aceitou Jesus. Está aqui, Senhor, a minha vida, mas você não consegue confiar, porque a ansiedade está minando a sua fé. Você vem no culto, não sinto nada, porque o seu coração está com um volume muito alto, as preocupações estão falando aí dentro, você não vai conseguir, aquela conta para pagar, você não vai conseguir pagar, quanto mais você vai ter que trabalhar para pagar, aquilo que você quer adquirir nunca vai conseguir. Irmãos, abaixa o volume do seu coração para ouvir a voz do Senhor. A palavra do Senhor diz que eis que eu estou à porta e bato. E se ele falou para a igreja, eu estou à porta e bato, eu quero entrar, eu quero cear, ter momentos de comunhão, de alegria com você. Quando nós vamos deixar a nossa vida agitada e vamos parar um tempo, minutos, para estarmos a sós com o Senhor? Você tem uma voz única, você é único. E o Senhor morreu por indivíduos, por cada um de nós. E Ele te chamou. Deixa essa ansiedade. Entrega tudo nas mãos do Senhor. A ansiedade é inútil, irmãos, porque não há nada que possamos fazer para aumentar um dia da nossa vida. Não há nada que possamos fazer quando a gente está ansioso, que tem um problema, que a gente fica ansioso, aquela ansiedade só vai atrapalhar. Sabe por quê? Você fica ansioso, você não vê a solução. Você não consegue administrar para ver que muitas vezes a solução está ali, bem à frente dos seus olhos. Às vezes você está ansioso, você está preocupado, aquela aflição, aquela angústia, o coração bate forte, a boca fica seca, o medo vem, porque quando você está ansioso, você sempre pensa no pior. O pior vai acontecer, eu tenho certeza. Eu tenho que me capacitar, senão eu não vou conseguir. Eu tenho que correr à frente, eu tenho que estar lá no mundo, senão eu não vou conseguir casar. Porque na igreja não tem ninguém, eu não quero ficar para a titia. E aí você começa a colocar as suas ações, como Sara fez. Abraão, você já é velho, né? Eu também já sou idosa. Ela, na ansiedade de ver uma promessa se cumprir, fala para Abraão ter um filho com a sua serva. E Abraão vai. Só que Deus não tinha prometido isso. Muitas vezes, igual eu interpretei o que o Senhor falou para mim, já deu, eu fui demitida, tá bom, o Senhor me honrou, o Senhor não falou isso para mim, o Senhor falou que tinha algo para mim lá dentro, e o que o Senhor falou, o inimigo não pode tirar, o inimigo não pode colocar vírgula, nem ponto final, porque o Senhor falou.
Então você deve descansar no Senhor, porque é inútil ficar ansioso. Mas como é que eu consigo a cura para a ansiedade? A gente falou só de ansiedade. Vocês me ouvindo falar devem ter até ficado ansioso, né? Caramba! Como é que eu consigo a cura para a ansiedade? Porque não adianta nada eu falar só para não ficar ansioso. Como é que eu consigo ser curado disso? Inclusive, existem pessoas na igreja que estão com doenças físicas no corpo mesmo por conta da ansiedade. Primeira coisa, conhecer a Deus. Eu estava muito preocupada, porque eu falei, Senhor, de todas as vezes que eu tive um desafio, eu tinha uma ideia. Dessa vez eu estou vazia. Quando o pastor Ezequiel nos chamou, e eu falei, Senhor, eu estou vazia de ideias, vazia de ideias. Eu não tenho ideias, como é que eu vou trabalhar? Porque muitas vezes a gente tem, né, aquela estratégia, não, nós vamos fazer isso, recebe uma proposta, já tem as ideias. E eu falei, Senhor, fala comigo. E Deus me deu esse versículo, Daniel 2, do 20 a 22, diz assim, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. É o nosso Deus e ele não mudou. O Senhor é quem remove reis, governantes. O coração do rei está na mão do Senhor. Ele o inclina para onde Ele quer. Irmãos, esse é o nosso Deus. Esse é o poder do nosso Deus. Se confiarmos nesse Deus inteiramente, com o nosso coração, com a nossa vida, nós vamos ver resultados. Nós vamos ver o agir de Deus. Olha o Deus que você serve, Ele remove reis, é Ele quem muda os tempos, as estações, a natureza está na mão do Senhor, os tempos estão nas mãos do Senhor. Jesus veio provando isso, acalmando tempestade. Jesus veio provando isso, que Ele estava acima de toda enfermidade. Jesus vem provando que Ele é provedor, colocando Pedro para ir lá pescar e pegar o quê? Uma moeda na boca do peixe. O nosso Deus não mudou. O seu Deus não mudou. Você pode confiar neste Deus, porque Ele é rocha inabalável. O seu Deus é vivo. O seu Deus é eficaz. Nele não há impureza. Então você precisa conhecer a Deus. Precisa confiar em Deus. Lucas 1,37 diz, porque para Deus não há impossível. Não há nada impossível para Deus. Existe um homem também que é lá do trabalho e ele tem um braço que parece morto. Conhece, Fernando? Ele era da Dimel, um braço morto, como se fosse morto. Ele não utiliza. Um braço dele, ele não consegue mover, ele fica com um braço solto. E quando eu nasci, eu fui puxada a fórceps, e o médico havia falado para minha mãe que eu ia ter esse problema, que o meu braço não se movimentaria, que não adiantaria eu fazer fisioterapia, que por conta do tendão ter distendido, não ia adiantar. E eu movia só uma mão, a outra ficava imóvel, paralisada, assim, solta, né? E a minha avó orando, e a minha mãe orando, primeira filha. E um dia, minha mãe, que também passou muito mal devido ao parto, estava com muitas dores, e eu chorando no quarto, e a minha mãe falou, Senhor, não gritou, porque não depende do homem, depende de Deus. Se o Senhor tem uma obra na vida da minha filha, envia os seus anjos, Senhor, e cura ela.
E aí a minha avó me levou ao médico para mostrar a ele o que o Senhor tinha feito. A minha mão direita, meu braço direito funciona muito bem para a honra e glória do nome do Senhor. É esse Deus, igreja, que você serve. E a gente esquece e fica ansioso. É esse o Deus que você serve. O Deus que toca em você, o Deus que move montanhas, o Deus que pode restaurar, o Deus que pode fazer maravilhas em sua vida. Mas a igreja está assim, olha, pensando nas coisas da terra, preocupado com as coisas terrenas, não olha para o alto. A gente começa muito bem a trajetória cristã, com aquele primeiro amor no coração, e aos poucos vai se esvaziando, e vem as provações para criarmos raízes, e a gente deixa, a gente abandona, a gente vira talvez só religioso, só vou na igreja, mas e o compromisso com o Senhor? Somos falhos? Somos, mas o Senhor quer cada dia mais nos lapidar, e deixa essa ansiedade. Deixa isso na mão do Senhor. E quem é o nosso Deus? Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele espera. É maravilhoso saber que quando esperamos no Senhor, Ele age com o seu braço forte. Me casei, glória a Deus. Engraçado que eu preguei, antes de eu me casar, eu preguei sobre surpresas, que o Senhor nos surpreende, e foi uma bênção. E eu cheguei em casa para experimentar o meu vestido que a minha mãe tinha pegado lá no aluguel, né, na moça do aluguel. Quando eu vesti, não era aquele. E eu ia casar no dia seguinte. Eu falei, gente, e agora? O vestido está todo largo, sem pedra, sujo. Eu falei, meu Deus, imagina uma noiva sem vestido. As mulheres, então, os homens talvez até aceitem, né? Bota uma roupa. Mas as mulheres, eu falei, Senhor, o Senhor me prometeu, o Senhor estaria comigo. Quando eu fui me deitar, eu falei, Senhor. É claro que eu usei um termo bem pessoal com ele. Eu falei, Senhor, se o Senhor tem anjos que sabem costurar, porque vai ser impossível eu chegar lá e ela ajustar, tem pedra, tem bordado, o Senhor envia lá naquele lugar e prepara um vestido para mim. E eu me deitei, e no outro dia eu estava lá. E ela falou, não, espera, 4 horas da tarde eu te entrego. Não dá. Parece que o tempo fica mais curto. E ela falou, olha, tem um vestido aqui que eu estou preparando, eu não podia fazer isso por você, porque é primeiro aluguel, e eu não tinha condição de pagar primeiro aluguel. Aquele meu, nem sei qual aluguel que era. Mas eu vou colocar ele para você, se ele couber em você. Irmão, só precisou passar, para a honra e glória do nome do Senhor, muito mais bonito do que o que eu tinha escolhido. Irmãos, isso é o pouco que Deus tem reservado para nós, ouvir a nossa oração. A palavra de Deus diz que o Senhor se inclina. Peraí, ela está orando, ela está clamando pelo meu nome. Eis que os ouvidos do Senhor estão abertos à nossa oração. Não há motivo para a ansiedade, não há motivo para esse pecado na sua vida. Não deixe a ansiedade reinar na sua vida. E muito maravilhoso, fomos para a lua de mel, uma glória, uma bênção. E quando nós estávamos voltando, o Maurício falou, Jaque, eu só tenho dinheiro para comprar um hambúrguer para a gente aqui. Então a gente divide um hambúrguer, ainda mais no aeroporto, né? Divide um hambúrguer para nós dois. Eu, tá bom, toda feliz, a gente come tudo. E eu ia planejando, eu vou chegar lá, eu vou fazer a minha primeira compra. Olha só que legal, né? Pegar o carrinho, comprar. E o Maurício veio planejando, Senhor, eu vou chegar lá, eu não tenho R$1 no bolso e nem na conta e nem em lugar nenhum.
Eu vou chegar lá, vou para minha sogra, janto na minha sogra, almoço na minha mãe, volto para minha sogra. Na segunda, a Jaque vai trabalhar, tem valezinho da Jaque para almoço. E aí eu ganho dinheiro na segunda, vou ver se entra dinheiro, o senhor manda dinheiro para eu fazer a compra. E eu pensando que logo no sábado eu já ia fazer a compra. E cheguei na minha casa toda feliz, nem cansada eu estava. Falei, e aí? Quando eu cheguei na minha cozinha, tinha bolsa de compra para tudo quanto é lado. E eu fiquei aborrecida. Porque eu falei, quem comprou no meu lugar? Que negócio é esse? Gente, o que está fazendo essas bolsas de compra aqui? Aí eu já emborrei. Ainda mais eu moro em cima da casa, no mesmo prédio da minha sogra. Eu falei, bom, ela foi lá e comprou, se antecipou. Olha que implicância. E Maurício chorando e eu burrada. Aí ele desceu e falou, mãe, o que aconteceu? Filho, eu estava passando em frente ao mercado e o senhor me falou, entra e faz uma compra para o seu filho ontem. Ele me falou isso. Eu entrei e fiz aquelas comprinhas lá para você. E ele chegou para mim e eu falei, tá vendo, né, como é que é? A gente casa, minhas primeiras compras, não tenho direito de fazer, já que você não sabe de nada. O que é? Me explique então, porque toda vez isso vai fazer compra para mim? Jaque, eu estava orando a Deus porque eu não tinha R$1. E eu falei, Senhor, não tenho como fazer compra. Mas o Senhor é quem vai providenciar. Hoje eu como na minha sogra, depois na minha mãe, depois vai, né? E Deus falou com a minha mãe para ela fazer essas compras. Eu, ai, que glória a Deus! Glória a Deus, porque o Senhor ouve as nossas orações. Glória a Deus, porque esse Deus é vivo. Glória a Deus, porque Ele ouve o seu clamor. Glória a Deus, porque mesmo em silêncio Ele trabalha por você. Glória a Deus, porque o nosso Deus não é como os deuses que servíamos antes, que só exigia da gente. O nosso Deus trabalha, nunca se viu, nem se ouviu, nem nenhum pensamento humano alcançou um Deus que trabalhasse pelo homem. A gente só vê deuses puxando, sugando do homem, querendo que o homem se exponha, querendo que o homem passe vergonha, querendo que o homem se vicie, porque Satanás está atrás desses deuses. Mas nós servimos a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Entregue a sua vida ao Senhor e faça como Paulo recomendou lá em Filipenses 4, 6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Está ansioso? A ansiedade está batendo na sua porta? Vai lá, fecha a porta do seu quarto, no banheiro, onde for. Fale, Senhor, olha aqui a minha necessidade. O Senhor conhece. Está aqui a minha preocupação, está aqui a minha desconfiança. Senhor, olha aqui, olha, seja conhecida a vossa petição diante do Senhor. Ajoelha, ora, em pé ora, no seu trabalho ora, entregue ao Senhor. E você vai ver que sabe o que acontece quando a ansiedade vai embora? A paz que o mundo não entende, ela reina na sua vida. E aí o vizinho vai dizer, por que a Marlene está indo para a igreja com tanto problema? Por que a Elise ainda vai e se envolve? Por que a Aline se envolve? Por que a Suelen, a Dani? Por quê? Por que eles ainda servem a Deus? Como a vizinha da minha mãe, quando roubaram o carro da minha mãe com 4 filhos, Deus chamou meu pai para servir numa igreja em Figueira, a gente morando em Santa Cruz da Serra, e com 4 filhos, fazia chuva, fazia sol, a minha mãe ia para a igreja com o meu pai, ia levando os 4, não ficávamos em casa não. E a vizinha falou, eu não entendo,
Eu não entendo como a Vilma consegue ter paz, ter essa alegria, não grita nem com as crianças. É a paz que excede a todo entendimento. É claro que muitas vezes por conta da nossa fraqueza, quando nós recebemos uma notícia, quando nós sabemos de algo, ou quando nós temos desentendimentos, a ansiedade bate no nosso coração. Mas espera aí, quem é o nosso rei? Quem é o nosso rei, irmãos? Quem é o nosso rei? Jesus é o nosso rei. Venha a nós o teu reino, Senhor. Foi assim que ele nos ensinou. Eu sirvo a um rei que é sobre todos. Eu sirvo a um médico que é sobre todos. Eu sirvo a um Senhor que é sobre todos. O governo do meu Deus é sobre todos. Ele é o meu rei. E nele eu coloco a minha confiança.